Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Pergunta para aqueles que estão na classe de novos membros. Com respeito à doutrina, para que servem os textos descritivos? Só vale quem estiver na classe de novos membros. Exatamente. Para ilustrar a doutrina, para nos dar exemplos da doutrina, nós estamos expondo a primeira epístola de João. Existe uma divisão no Evangelho de João, não é? A divisão mais clássica, existem algumas divisões, né? Mas a divisão mais aceita, mais clássica, é que do capítulo 1, depois do início da apresentação do Evangelho, até o capítulo de número 13, né? Final do capítulo número 12, é o Evangelho dos Sinais, é o livro dos sinais, e do capítulo 13 em diante é o livro da glória. Então nós vamos ver um desses sinais, né? Afinal, João disse na sua primeira epístola, no capítulo 1, aquela que nós estamos expondo, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a respeito da palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós, o quê? A vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna. Então vamos ver um desses sinais que João viu, ouviu, presenciou no capítulo de número 4 de João. A leitura é um pouquinho longa, apesar dos versículos serem curtos. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 30. Diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, meio-dia, né, para nós. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Que o Senhor possa abençoar a exposição da sua palavra, possa nos dar iluminação e clareza pelo seu Espírito, em nome de Cristo Jesus. A Bíblia não tem a intenção de responder todas as nossas perguntas.
Ainda que nós saibamos que a Bíblia contém tudo aquilo que Deus quis revelar a nós, portanto, tudo aquilo que o homem precisa e é necessário para crer em Deus, nós sabemos que ali Deus não tinha a intenção de satisfazer, por exemplo, todas as curiosidades dos homens. Existem pessoas que dizem, para justificar a sua falta de fé, ou porque não fazem parte de uma comunidade religiosa, que se a Bíblia respondesse todas as suas perguntas, se a Bíblia, por exemplo, falasse a respeito do porquê do mal e do sofrimento, ou se a Bíblia desse detalhes a respeito do surgimento do universo, certas discussões morais e filosóficas, elas dizem que se a Bíblia tivesse essas respostas, se elas soubessem de todas as coisas, se tudo fizesse sentido na cabeça delas, elas creriam e se submeteriam a Cristo. Porém, é verdade que elas não se submetem nem às verdades que a Bíblia traz a elas, mas elas juram que se a Bíblia tivesse mais verdades, elas se submeteriam às Escrituras. O que elas não sabem, ou que elas ignoram, é que independente da quantidade de informações, ou da qualidade, ou do tipo de informações que a Bíblia nos traz e fala conosco, não há absolutamente nada que o homem possa fazer para compreender as coisas espirituais. Todo esforço humano para tentar encontrar as respostas ou as razões para as coisas transcendentais, ele é inútil. Nós podemos aqui fazer algumas conjecturas, por exemplo, e imaginar que Deus nos desse todas as respostas a respeito de todas as perguntas na Bíblia. Ou ainda pensar que nos tempos de Jesus houvessem câmeras digitais que gravassem em 4K e os milagres de Jesus fossem todos registrados em alta resolução. E ainda que naquela época existisse internet de alta velocidade e esses milagres em 4K fossem publicados à profusão em muitas páginas e todos tivessem acesso a essas informações. Ainda assim, se isso fosse verdade, se Deus não abrisse o entendimento do homem e não desse a ele iluminação, os homens vendo todos os milagres de Cristo em alta resolução, ainda assim eles não creriam. Você pode lembrar de Lucas no capítulo 24, dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam com o próprio Cristo ressurreto. É Cristo falando com eles. É Cristo lhes chamando a atenção para aquilo que estava escrito nas Escrituras. Mas eles não puderam crer. A não ser que quando Cristo entra na casa com eles, ao partir do pão, os seus olhos se abrem, eles são iluminados. E, a partir de então, independente da quantidade de informações que eles tinham, eles creem, porque a obra de salvação, a obra de regeneração, é uma iluminação através da qual Deus nos dá a respeito do seu Filho, Jesus Cristo. Então, o homem natural, ele consegue estabelecer certos paradigmas humanos. E muitas vezes esses paradigmas são estabelecidos até de forma unânime, sem contradições, que quando os mesmos termos são apresentados com relação a Deus, parece que tudo fica meio turvo, obscuro e nebuloso, e ele não consegue entender. O que parece uma resposta óbvia para certas perguntas. Quando nós trazemos esses mesmos questionamentos e colocamos com relação a Deus, parece que o homem fica cego. E de fato ele está, devido ao pecado e da morte que há no seu interior. Então eu vou fazer uma pergunta e colocar um exemplo. Por que o homem entra em crise, digamos assim, com a completa soberania de Deus? Se eu sei que eu sou uma pessoa moralmente superior a outra, que eu sou intelectualmente superior a esse alguém, que eu tenho melhores condições de tomar decisões do que essa pessoa, eu sou mais forte, eu sou mais poderoso, por que eu deixaria ou delegaria a essa pessoa ou tomar decisões? Explico. Por exemplo, nós com os nossos filhos. Se eu sei que eu sou moralmente superior aos meus filhos, um de 6 e outro de 10 anos, pode aplicar à sua vida ou a qualquer pai, isso pode se aplicar. Se eu sei que eu sou moralmente superior a eles, se eu sei que eu sou intelectualmente superior a eles, se eu sei que eu posso suportar as consequências das minhas decisões, se eu sei que as minhas experiências são mais elevadas do que as experiências deles, por que cargas d'água, digamos assim, eu delegaria aos meus filhos o cuidado da minha casa?
O que você faria ou falaria a respeito de um pai que deixa os seus filhos tomar as decisões do que fazer no seu lar? Imagina se eu deixasse a Helena decidir vir à igreja ou não, pagar a conta de luz ou não, acordar cedo ou não para estudar, comprar comida ou gastar com balas. O que você diria de mim? Eu tenho certeza que nós teríamos uma resposta unânime, não só nesse ambiente cristão em que nós estamos, mas no mundo secular. Nós teríamos quase que uma unanimidade e vocês diriam muito provavelmente que esse pai que faz isso com esse filho é covarde, minimamente. Você diria isso. Que ele deixou de assumir as suas responsabilidades, que ele deixou de fazer o que deveria fazer, isso era um dever dele. Então, por que, depois desse paradigma estar estabelecido, por que quando nós aplicamos esses mesmos termos a Deus, o homem natural entra em crise e se choca com a completa soberania de Deus? Se a nossa distância para os nossos filhos é muito menor do que a distância entre nós e Deus, a distância entre Deus e nós é infinitamente maior. Então, por que nós nos chocamos quando Deus, sabendo que possui infinitamente melhores condições morais do que nós, Ele é infinitamente mais poderoso do que nós, Ele pode suportar as contingências das suas escolhas, Ele é mais sábio, mais santo? Por que nós nos chocamos quando Deus faz exatamente aquilo que nós estabelecemos como paradigma para nós como pais? Então Deus, ao fazer e executar toda a sua vontade, Deus, ao não limitar os seus atos à nossa vontade, em detrimento da vontade humana, Deus, ao controlar todas as coisas e utilizar do seu poder para estabelecer a sua soberania, ele deve ser visto como um pai bondoso, um pai amoroso, um pai que cuida dos seus filhos, que não delega aos seus filhos algo que eles não podem suportar. Mas o homem natural não consegue enxergar. E não é por falta de informações. Porque, veja, eu estabeleci aqui apenas como um exemplo um paradigma muito simples de ser compreendido. Mas é porque o homem natural não pode cogitar das coisas do Espírito. E por que eu fiz essa introdução a respeito, fazendo uma defesa da soberania de Deus? Porque, como nós dissemos no início, perguntamos aos candidatos a novos membros, os textos descritivos, como esse que nós lemos em João 4, da mulher samaritana, ele serve para ilustrar a doutrina, a boa doutrina, a doutrina verdadeira. E nós vamos ver na vida da mulher samaritana, assim como nós podemos estabelecer na vida de qualquer um dos salvos, qualquer um de nós, que se Deus limitasse a sua soberania em detrimento à nossa vontade, nenhum de nós seria salvo. Se a graça fosse irresistível, se nós tivéssemos que cooperar com Deus na nossa salvação, nenhum de nós seria salvo, absolutamente nenhum de nós. Nós vamos ver que essa mulher resistiu tanto quanto pôde para ser salva. Mas porque Deus não limita a sua soberania, porque Deus faz o que quer, aquilo que Ele estabeleceu nos tempos antigos, antes da fundação do mundo, porque Ele governa o mundo com a sua mão poderosa, aquela mulher foi salva e nós somos salvos. Amém? Vamos ler o versículo 4? Diz assim. Vamos ver como a obra de salvação soberana de Deus operou nessa mulher. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. A rota normalmente seguida pelos viajantes judeus para ir ao norte era Samaria. Diferente daquela ideia que ficou estabelecida durante algum tempo, e algumas pessoas ainda defendem, de que devia ser feito um caminho mais longo, para evitar Samaria, uma vez que existia uma inimizade, uma animosidade entre judeus e samaritanos. Esse pensamento, essa ideia já é superada hoje. Tá? Muito provavelmente, nós, por exemplo, encontramos escritos de Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, dizendo que era comum, essa era a rota comum dos judeus, passar por Samaria, exceto se fosse um fariseu, um escriba, talvez, ele pudesse evitar e fazer o caminho mais longo. Mas Jesus, geograficamente falando, essa afirmação de João aqui, está fazendo referência a que Jesus deveria passar por Samaria, por dentro de Samaria, não dar a volta pelo caminho mais longo para evitar os samaritanos.
Porém, há quem diga que esse registro que João fez no versículo de número 4, era-lhe necessário passar por Samaria, está fazendo uma referência à compulsão divina de Jesus em cumprir a ordem do Pai, e não a uma questão geográfica, digamos assim. Mas é importante nós entendermos o contexto desse diálogo da mulher samaritana com Jesus, porque nós vamos encontrar nesse espaço anterior a João 4 e também posterior, enfim, João relatando alguns diálogos de Jesus com alguns homens. Por exemplo, no capítulo de número 3, Jesus estava tendo um diálogo com Nicodemos. Acabando o capítulo 3, nós entramos no capítulo 4, e Jesus, não por acaso, e João também registra não por acaso, Jesus inicia um diálogo com a mulher samaritana. Então veja, imagina quão chocados ficariam os seus ouvintes originais, os ouvintes originais de João, que na sua grande maioria eram judeus, ao ouvir que Jesus sai de um diálogo com Nicodemos, ele sendo um homem judeu, fariseu, doutor da lei, socialmente estável, e Jesus se coloca num diálogo com a mulher samaritana. Uma mulher samaritana, gentia, não bastava ser gentia, né? Tinha que ser samaritana, inimiga dos judeus, inculta, imoral. E Jesus, na verdade, está estabelecendo aqui para os seus ouvintes, e João faz questão de registrar, que ambos, Nicodemos e a mulher samaritana, dependiam da soberana atuação de Deus para serem salvos. Se Deus não operasse a sua graça, tanto em Nicodemos quanto na mulher samaritana, ambos igualmente pereceriam. Então era necessário Cristo ir à mulher samaritana para salvá-la, tanto quanto Nicodemos precisava de Cristo para a salvação. E nós vamos ver no versículo 15 uma resposta interessante que essa mulher dá a ele, bem comum e conhecida. E ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Veja que a resposta dessa mulher é muito semelhante à resposta que Nicodemos dá a Jesus no capítulo 3. Jesus faz uma oferta de salvação para ambos, para Nicodemos e para a mulher samaritana. Para Nicodemos, o que Jesus disse? Olha, se você não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E para a mulher samaritana ele disse: eu tenho uma água que quem beber nunca mais terá sede, do seu interior vão fluir rios de água viva. Então Jesus oferta a salvação para ambos. E qual é a resposta de ambos? Nicodemos vira para aquela mulher, Nicodemos vira para Jesus, e vira para Jesus e fala: Senhor, por acaso é possível alguém nascer novamente? É possível voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E qual é a resposta da mulher? Senhor, me dá dessa água, que eu não quero mais voltar aqui. Eu não quero ter esse trabalho de ter de voltar, obrigado, de ter de voltar aqui para retirar. Eu não quero mais ter sede. Perceba que o homem natural só pode cogitar das coisas da carne. Não importa quão aparente está a oferta de salvação para ele. Como eu usei o exemplo no início, não importa se os milagres de Jesus fossem gravados em 4K e estivessem rodando a internet. Se Deus não abrir o entendimento, tudo que o homem pode responder à oferta de salvação é isso. É cogitar das coisas da carne. Essa aqui é a resposta, a única resposta possível que ambos podiam dar. E é interessante que nós, ao olharmos para esses dois personagens, nós temos a tendência de termos mais compaixão da mulher samaritana do que de Nicodemos, não é verdade? Ela era socialmente excluída, ela não estava pegando água ao meio-dia porque ela gostava, não é? O comum era pegar água no início do dia ou no pôr do sol, quando o sol está mais baixo. Ela não está ali sozinha porque ela achava bom, ela está ali porque ela era excluída socialmente, uma mulher imoral, uma mulher inculta, uma gentia. Então nós olhamos para Nicodemos, um homem socialmente estável, um doutor da lei, um fariseu. Então, naturalmente, comparando ambos, nós temos mais compaixão pela mulher samaritana. Só que é importante ficar fixado na nossa mente, nós entendermos que não é à toa o registro de dois diálogos tão opostos em seguida. Ambos pereceriam sem Cristo. E a melhor vida que um homem pode ter aqui
como talvez Nicodemos tivesse, vai ser pueril se ele for condenado. E da mesma maneira, uma vida difícil, como essa samaritana tinha, de fato tinha, não vai ser um requisito, ou ela não vai receber a vida eterna como uma maneira de recompensá-la pela vida difícil aqui. Não vai. Há pessoas que vão sofrer nesse mundo muito e vão sofrer na vida eterna. Porque a salvação é uma recompensa para aqueles que estão em Cristo. Não para aqueles que viveram boas vidas ou vidas ruins nessa terra. Então, somente Deus encontrando o Nicodemos e somente Deus encontrando a samaritana pode fazê-los em Cristo aplacar a ira santa e justa de Deus. Vamos ver o versículo 10, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus conhecia o caráter daquela mulher. Aquela mulher não tinha um caráter duvidoso, ela tinha um caráter péssimo. O caráter duvidoso é quando nós podemos supor que é algo bom, ou talvez um deslize, um pequeno deslize. Jesus sabia que ela tinha sido casada 5 vezes e hoje morava, ou à época, morava com um amante, um homem que não era o seu marido. Apesar disso, a oferta da graça, ela é tão profunda e poderosa, e Deus opera a salvação de maneira tão soberana, que Jesus diz assim, tu lhe pedirias e eu te daria. Apesar daquela mulher ter, de certa forma, esnobado, digamos assim, a oferta de salvação, dizendo, me dá dessa água para eu não voltar mais aqui. Apesar daquela mulher só estar cogitando das coisas desse mundo, Jesus está mostrando a sua prontidão em oferecer misericórdia ao mais vil pecador, a todos os homens, quanto o Pai lhe der. Quantos o Pai lhe der. Então Jesus está mostrando a sua prontidão. Está falando assim, se você pedisse, eu lhe daria. E isso, irmãos, se aplica na nossa vida. Cristo está sempre mais disposto a ouvir as nossas orações do que nós a orar. Cristo está sempre mais disposto a nos estender a mão e nos confortar com o consolo do que nós de nos aproximarmos dele. A oferta de graça de Jesus é infinita. Porque eu quis trazer um texto descritivo a respeito de João. João aqui é o mesmo escritor, João do Evangelho, é o mesmo escritor da primeira epístola. E o Túlio ressaltou, e algo que deve estar na nossa mente, enquanto nós expomos 1 João, é que nós fomos perdoados pelos pecados, pelo sacrifício de Jesus, perdoados pelos nossos pecados, dos nossos pecados por Cristo, mas não é como se o Pai tivesse assim, eu não quero perdoar, e Cristo tivesse tendo que convencer o Pai a nos dar perdão. O Pai está sempre muito solícito, completamente solícito, infinitamente solícito a nos perdoar. Essa é a oferta de graça para nós. Então, nós, irmãos, com relação à salvação, nós não temos muito mais a oferecer do que essa mulher samaritana tinha. Nós não temos muito mais a oferecer do que o ladrão na cruz, ou do que Raabe, a prostituta. É verdade que é um pouco chocante aos nossos ouvidos, principalmente do homem natural, ou daquele que, apesar de crente, não conhece bem a doutrina, por exemplo, da depravação total. É meio chocante ouvir coisas desse tipo. Você tem tanto a oferecer para a sua salvação quanto Raabe, a prostituta de Jericó, que se deitava por dinheiro todos os dias, num ambiente insalubre. Não é uma prostituta do século 21, de luxo. E aí a pessoa se choca. Ela está acostumada a ouvir sermões no púlpito que a identificam com quem? Com Davi, com José, não é? Com Abraão. E aí, isso aos ouvidos até soa bem. Ela está disposta a passar pela provação como José para depois se tornar príncipe no Egito. Mas quando nós ouvimos que, na verdade, nós devemos nos identificar com Raabe, ou com um ladrão na cruz, ou com uma mulher samaritana, é natural haver uma repulsa dentro de nós. Mas, irmãos, sem essa disposição de humilhação e de humildade, se nós
não tivermos a plena consciência que a única razão de estarmos aqui nessa manhã é a soberana atuação de Deus para nos salvar, nós cairemos. Aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Nós somos a Raabe, nós somos a mulher samaritana, todos os dias. E todos os dias nós acordamos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Jesus diz no versículo 10, se tu conheceras o dom de Deus. João aqui está falando a respeito da vida eterna, sem nenhuma dúvida. Porém, alternativamente, é possível compreender que Jesus está fazendo aqui uso de algumas categorias judaicas. Havia uma compreensão entre os judeus que o dom supremo de Deus era a Torá. Então Jesus, talvez aqui, esteja fazendo duas afirmações num jogo de palavras. Então ele pode estar dizendo assim, ó, se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, as Escrituras, se você, mulher, conhecesse a Torá, e, são duas afirmações, se você conhecesse a mim, que estou falando com você, você me pediria água viva. Então qual foi a informação nova que Jesus está trazendo para a mulher samaritana? Será que a informação nova que Jesus está trazendo é a respeito dos seus 5 maridos? Os 5 maridos que ela teve? Ou a respeito do amante com quem ela morava? Essa era uma informação nova para ela? Não era. Ela sabia dessa informação. Ela, inclusive, diz que não tem marido para Jesus. Ela, quando Jesus conta o que ela estava fazendo, ela reconhece que aquilo era verdade. Então, a informação nova que Jesus traz àquela mulher é a respeito do dom de Deus. Quem ele era, quem era o Cristo e aquilo que as Escrituras testificavam a respeito dele. Então, a soberania de Deus na salvação, em se revelar àquela mulher, em revelar aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele para aquela mulher, é a informação nova que pode salvá-la, como nós vemos em Gálatas 1. Você lembra Paulo falando com os Gálatas a respeito da sua experiência de conversão, versículo 13? Ele diz assim, olha, eu persegui a igreja de Cristo, eu era zeloso pela religião dos meus pais. E ele diz no versículo 14, e eu excedia em muito aos da minha idade no judaísmo. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu estava satisfeito na minha antiga religião. E mais, eu odiava a igreja de Cristo. Não havia nada em mim, nenhuma vontade em mim que me fizesse ir a Cristo, nada. E ele diz no versículo 15, mas Deus, ou melhor, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, versículo 16, revelar seu filho em mim. Eu estava satisfeito com a minha vida. Eu estava satisfeito no judaísmo e eu odiava o cristianismo. Mas quando Deus soberanamente, quando aprouve a ele revelar o seu filho em mim, eu fui a Cristo. Quando aprouve a Deus revelar Cristo à mulher samaritana, ela é salva. Quando aprouve a Deus se revelar a nós, soberanamente, sem limitar a sua soberania, as nossas escolhas. Você acha que se a sua salvação dependesse de algum tipo de conformidade sua, a despeito do agir de Deus, você seria salvo? Você, muito provavelmente, estava satisfeito com a sua vida. Nós ontem saímos para evangelizar, nós vemos a disposição no coração de alguns homens, completamente satisfeitos aonde estão. Eles não querem uma mudança de vida. Até que Deus revelará o Filho àqueles a quem o Pai escolheu. E eu queria ver com os irmãos, antes de caminhar para o final, a relação entre o que Cristo prometeu para ela, que era essa água viva que jorraria do seu interior, e para que direção Jesus levou o diálogo com ela. Água viva aqui, aquela mulher entendeu, e os ouvintes de João também, como água corrente. Era o oposto de uma água parada.
A palavra no original, traduzida aqui nesse texto que nós lemos, não é uma única palavra, né? Na verdade, as duas palavras, nós lemos sempre poço de Jacó. Porém, no original são duas palavras diferentes. Uma se refere a uma cisterna, a um lugar onde há água parada, e um outro onde há uma água viva, uma corrente de águas. E, de fato, o poço de Jacó era as duas coisas. Ele era um poço cavado. Hoje dizem que tem provavelmente alguma coisa em torno de 30 metros, é um poço profundo. Provavelmente tinha mais à época. Mas lá embaixo há uma água corrente. Ao cavarem, eles encontraram uma passagem de água corrente, de água viva. Então o que Jesus está prometendo para ela é uma água de qualidade superior. Eu vou te dar uma água que não é uma água morta, uma água onde há impurezas, uma água suja. Eu vou te dar uma água limpa, pura, uma água corrente. E ele diz no versículo 14, assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, essa água viva, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aqui nós encontramos alguns ecos de profecias do Antigo Testamento. Eu queria ler apenas 3 no livro do profeta Isaías, que é um profeta messiânico. A primeira no capítulo 12, versículos de 1 a 3. Diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Versículo 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Capítulo 44, versículos de 1 a 3 também. Diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E por fim, a última profecia de Isaías, no capítulo 55, também de 1 a 3. E diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Pode deixar no capítulo 55, que nós vamos ler uns versículos posteriores daqui a pouco. Então nós vimos aqui apenas 3 profecias que, de alguma maneira, se cumprem nas ofertas de salvação que Cristo dá e na abundância que o Espírito realizaria de regenerar homens mortos e de alcançar os gentios. Nós vemos aqui essa linguagem tanto de satisfação quanto de transformação interior. E nós nos lembramos das profecias que falam a respeito de um novo coração, da troca daquela obediência formal à lei, para uma satisfação e uma nova vida, um novo homem interior no coração dos regenerados. Então, o primeiro ponto que eu não quero dar ênfase, nós tratamos há poucas semanas a respeito das afeições que o novo homem tem, mas essa linguagem de satisfação não pode passar despercebida. E o profeta está dizendo que só Cristo pode satisfazer. Só as águas oferecidas por Deus podem satisfazer e matar a sede do homem. Assim como as coisas desse mundo são temporais, são passageiras, a satisfação que elas podem dar são igualmente passageiras. Como Jesus disse, olha, quem beber dessa água voltará a ter sede. Ou seja, a sua sede vai ser morta nesse momento. Você vai ficar satisfeito por um período.
mas a água que eu tenho para oferecer, aquele que beber nunca mais terá sede. É uma satisfação plena que Cristo pode dar. Porém, como eu disse, eu não quero dar ênfase a isso. Eu queria ver aqui a semelhança dessa profecia de Isaías 55, e nós poderíamos ver também nas outras profecias que nós lemos, daquilo que o texto de Isaías 55 diz, com o caminho que Jesus conduziu a conversa com essa mulher samaritana. Então olha o que ele diz no versículo 16, no momento em que ela parece despertar para a oferta de Jesus. Tem algum momento ali, ainda que de forma equivocada, ela diz, eu quero dessa água. Já que o Senhor tem para me dar, eu quero essa água. E olha o que Jesus diz no versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Então, logo após oferecer salvação, oferecer graça para aquela mulher, Jesus a confronta com o seu pecado. Vamos ver o que Isaías diz no capítulo 55, versículos 6 e 7? Isaías também ofertou salvação. Ele diz, vinde às águas. Aqueles que têm sede, vinde às águas. Mas olha o que ele diz no versículo 6 e 7. Após oferecer salvação, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Agora olha o versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então Cristo não oferece uma salvação barata. A salvação é gratuita. De fato, ela é gratuita. Soberanamente, ele opera a sua salvação em nós. Mas Cristo não nos oferece uma salvação para que nós possamos flertar, ou termos prazer, ou permanecermos no pecado. A oferta de salvação, ela inevitavelmente está acompanhada de uma exortação à prática das boas obras e ao abandono do pecado. Jesus ofereceu salvação para aquela mulher gratuitamente, mas Jesus a confrontou com o seu pecado. Nós vemos hoje uma oferta de evangelho barato tantas vezes. E, como eu conversava ontem com a Sloane, é normal. Quando eu digo é normal, é natural ser assim. É natural você dizer que não tem fé. Você dizer que está cansado é natural. Você dizer que está sobrecarregado, você murmurar é natural. Você pecar é natural. Quando nós dizemos que é natural, é o quê? É a consequência de quem nós somos. É natural. Agora, você no meio da tribulação, no meio dos problemas, você agradecer ao invés de murmurar, isso não é normal. Você no meio dos problemas, você dizer, eu tenho fé, eu creio que vai dar tudo certo, olha, eu nem estou angustiado, isso não é natural. Isso é uma obra soberana de Deus. Então, é claro que Cristo, ao confrontá-la com o seu pecado, Cristo ofereceu também a solução para ela. Cristo não ofereceu, e aí que eu peço licença aos irmãos que estavam na escola dominical na semana passada para utilizar a mesma interpretação de Gálatas 5. Jesus não ofereceu para aquela mulher, apesar de confrontá-la com o seu pecado e de mandar chamar o seu marido, de fazê-la, de convencê-la através da revelação de quem ele era, do seu pecado. Jesus não ofereceu àquela mulher uma simples troca de atitudes imorais por atitudes morais. Simplesmente, como nós falamos, por exemplo, na escola dominical, porque isso é impossível para o homem natural, porque ele só cogita das coisas da carne. Então Jesus estava oferecendo aquela água que do seu interior iria fluir para a vida eterna, de modo que era essa água no seu interior que faria ela vencer o pecado no qual Cristo a confrontou. Então, como nós vemos em Gálatas 5, Paulo, ao apresentar as obras da carne,
ele não apresenta como alternativa cristã as obras da lei. Ele não diz que nós deveríamos substituir aquelas práticas pecaminosas e consequências da nossa natureza carnal pelas obras da lei. Porque o homem não pode fazer isso. Então, qual é a alternativa cristã, a alternativa de Paulo, a alternativa do evangelho? As obras da lei, as práticas, ou as obras da carne, as práticas imorais, as práticas de imoralidade. É o fruto do Espírito. Então, muitas pessoas pensam que essa água que flui do seu interior, rios de águas vivas, elas pensam que é o quê? Algumas pessoas podem dizer, alguma manifestação mística durante o culto, ou profetizar o futuro na vida de alguém e aquilo acontecer, um dom especial, talvez de falar em línguas diferentes. Ela quer algo místico, ela acha que o seu interior está fluindo águas vivas e ela quer ver alguns sinais, alguns prodígios. Quando, na verdade, essa água que flui do nosso interior para a vida eterna, ela, na verdade, é o poder de Deus para vencer a nossa natureza pecaminosa. Então, Cristo oferece a salvação gratuitamente. Ele diz, se você me pedir, eu vou te dar a água que vai fazer fluir do seu interior uma fonte para a vida eterna. E ele também providencia, depois de confrontá-la com o seu pecado, ele providencia a solução para o seu pecado. Ele sabia que aquela mulher de si mesma não poderia ser moldada ou conformada à vontade de Deus. Então, a água que faz fluir do seu interior é esse poder que o novo homem nos dá para vencer o pecado. É o poder triunfante, como nós dissemos na escola dominical, do Espírito Santo sobre a nossa natureza pecaminosa. Então, que nós possamos, irmãos, aqueles talvez que nos visitam, possam, talvez se alguém ainda não se submeteu a Cristo plenamente, possa reconhecer e não relutar contra a sua soberania. Renda-se, como nós costumamos dizer, renda-se. Mãos para o alto, não é? Como o Túlio usa como exemplo. Renda-se à soberania de Deus. E nós, que estamos em Cristo, possamos nos lembrar que essa água que o Espírito Santo faz fluir do nosso interior é o poder para vencer o pecado. É o poder para vencer a nossa natureza pecaminosa. É a força do novo homem para se inclinar contrário à nossa velha natureza, vencer a escravidão da vontade. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o hino de número